Vem cá, Dudu. Chama o diácono aqui nessa noite. Porque no final, meu irmão, você vai ser uma árvore plantada, frutífera, dando frutos. E Ele vai fazer você prosperar. Temos que sair dessas quatro paredes e mostrar quem é Jesus. Temos que sair de um padrão que nós recebemos, ao qual muitas vezes quando nós olhamos a Escritura, a gente vai ver que está diferente daquilo que as pessoas querem nos mostrar. Não existe pastor perfeito, não existe ninguém perfeito sobre a terra. Existem homens e mulheres que estão se esforçando para não perder o caminho, para não pecar, para não errar. Mas a própria Bíblia diz que nós somos fracos, se tornamos fortes quando nós estamos caminhando com Jesus, porque Ele deu um Espírito Santo para nos fortalecer. Se Davi fosse forte, ele não caía, irmão. Se os profetas da Bíblia toda fossem fortes, não erraria. Mas tem um que não errou. Passou por cima da religiosidade da época. Passou por cima da política da época. Passou por cima da estrutura de Roma. Porque ele estava convicto do que o pai entregou na mão dele. Um dizia que ele era até demônio. Ele é o pai dos Bezebu. Ele expulsa demônio porque ele é um demônio. Agora vai perguntar para aquela mãe que o filho nasceu e nasceu cego, onde a lei dizia só quem pode abrir os olhos desse garoto é Deus. E um dia o discípulo perguntou a Jesus: Jesus, quem pecou? Qual é a maldição? Jesus disse: nem ele, nem os pais dele, mas para que houvesse a manifestação da glória de Deus. Aí Jesus cospe no chão, faz um lodo e joga no olho dele e diz: vai se molhar? Vai se molhar. Todo mundo já sabe aqui o contexto que eu já preguei aquela mensagem, que as pessoas quando passavam por alguém com defeito faziam o quê? Escarrava e... Aí Jesus cura ele como? Jesus escarra, joga no chão, faz uma lama e joga onde? Ele disse: mais um, esse ainda foi pior. Cuspiu no chão quando passou por mim, ainda jogou a lama no meu olho. Você está aí? Mas quando ele voltou, desde a infância, quando ele nasceu, até quando ele se tornou adulto, ninguém abriu o olho dele. Ele poderia dizer: que nojo, você jogou esse cuspe no meu olho. Aí ele diz: aquilo que te maltratava é aquilo que te cura. Como vamos entender, irmão? Quando a gente fala religioso, a gente não está falando pessoas que vestem gravata, a gente não está falando pessoas que dão glória a Deus, que falam língua. Não tem nada a ver com isso, religioso. Religioso é aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso aqui. E por que fala isso aqui? Jesus diz: é melhor misericórdia, é melhor que levante do que aponte. As pessoas preferem apontar para o seu erro, daquilo que você fez há tempo, você já pediu perdão a Deus, mas continua no seu passado. Continua na sua queda. Não olha do que você já está começando agora a caminhar. Não aprendeu a valorizar aquele que Jesus mandou valorizar. Oh, meu Deus, sim. Meu irmão, vai ser um tempo de muita violência sobre a terra. Mas deixa eu te falar, a Bíblia diz que toda vez que houve um caos, toda vez que houve lutas, perseguição para os cristãos, a Bíblia diz que o general subiu e saiu do trono e começou a levantar homens e mulheres que tinham autoridade sobre a terra para manifestar glória, para manifestar o mover. E o que acontecia, pastor? Acontecia o ápice da sobrenatural de Deus. E o que acontecia? Pessoas caíam, pessoas curavam.
Ei, enfermidade saía. E o nome do Senhor glorificava porque a multidão crescia. Sabe o que eu estou dizendo? Muitas vezes você olha para você e pensa que Deus não está com você. Muitas vezes você olha para você e você acha que é fraco. Muitas vezes você olha para você e diz, me deixaram na malhada. Muitas vezes você olha para você e diz, eu estava cego o tempo todo, ninguém quis. Mas se Ele já abriu seus olhos, se Ele já lhe chamou para caminhar, irmão, começa a fazer um novo retorno para Ele. Começa a seguir a nova trilha nele. Porque a expectativa do céu é quando vê o caos que chegar na tua casa. É quando o caos chegar na tua vida. É quando o caos chegar em pessoas que você ama. Você decretar como um profeta de Deus, acabou. 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 Porque ainda que você não consiga enxergar, eu enxergo por você. Ainda que você não consiga ter fé, eu tenho fé por você. Não me importa o que estão dizendo. Lembre que quando Jesus chegou na casa de Jairo, todo mundo estava dizendo, para que trouxe Jesus? Já morreu a menina, não tem mais nada como recuperar. A Bíblia diz que Jesus disse, Jairo, somente creia. Somente creia. Aquilo que é morte está nos olhos daquele que é incrédulo. Mas aquele que crê, ele é filho de Deus e crê no poder do sobrenatural. A menina dorme. A menina dorme. A menina dorme. Porque o meu pai vai acordar. Sim. Sim. Ei, começa a trazer a fé de você de volta. Começa a trazer a expectativa do sobrenatural de volta. Começa a dizer aquilo que está paralisado. Sai de mim, sai de mim. A mesa é importante nesses dias para o Senhor. Vocês estão aí? Já estão aí mesmo? Antes de eu ministrar, irmão, queria estar assim liberando uma unção de alegria no seu coração. O Espírito Santo já está aqui nesse lugar. Eu creio que Deus já está operando aqui nesse lugar. E eu tenho uma palavra bem breve para você nessa noite, mas eu creio que vai girar chave nessa. Você crê nisso? Então, sem perca de tempo, vamos lá para as cartas de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 3, vamos ler aí do versículo 1, verso 1 até o 14. Amém? Então vamos junto. E vai dizer assim, capítulo 3 de Filipenses, do 1 ao 14. No mais, meus irmãos, regozijai no Senhor. Escrever-vos as mesmas coisas não me é peso, mas para vós é segurança. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos. Cuidado com a mutilação, porque a circuncisão somos nós, que adoramos a Deus em espírito e nos regozijamos em Cristo Jesus. E não temos confiança na carne, embora eu também possa ter confiança na carne. Se algum outro homem pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, no tocante à lei, um fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, no tocante à justiça, que está na lei, irrepreensível. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, eu reputei-as como perda por Cristo, e na verdade, eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. 9. E seja achado nele, não tendo a minha própria justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé de Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. 12.
Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para que eu fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas de uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim. 14. Prossigo para o alvo. Repita, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania e a vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Poder sentar, irmãos? Amém? Então, queridos, quando a gente para ver essa carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Filipos, essa igreja ela se situava lá na Macedônia. E Paulo vai ganhar essa galera na sua primeira viagem missionária, já ali no finalzinho da sua viagem missionária, Paulo ganha essa galera de lá. Então Paulo ele começa aqui, irmãos, a falar que ele tem um grande amor por esse pessoal, ele tem um grande amor por essa igreja, um povo que ele orava muito por essa igreja, ele era grato a Deus por esse povo de Filipos, porque era uma igreja que ela olhava para Paulo e ela honrava a Paulo por quem Paulo era. É uma das igrejas que Paulo vai chegar lá e vai dizer: sou grato a Deus porque quando eu comecei a minha viagem missionária, a pregar o evangelho, que nenhuma igreja lembrou de mim como vocês. Porque essa igreja não só lembrava de Paulo pelo homem que ele era para honrá-lo, mas principalmente em questões de financeiro. Era uma igreja que bancava a viagem de Paulo, uma igreja que se preocupava se Paulo estava comendo, se Paulo não estava, eles mandavam recurso para Paulo. E Paulo se alegrava nas suas orações, ele sempre lembrava dessa igreja. Só que Paulo sabia, irmão, que assim como na carta de Timóteo, que ele vai alertar o filho Timóteo, ele sabia que quando ele saísse do cenário, lobos ferozes entrariam no meio do evangelho. Não é diferente no dia de hoje. Porque quantas pessoas não distorceram o evangelho e entrou no meio do evangelho? Então, Paulo, sabendo disso, Paulo escreve essa carta para dizer a essa galera dos Filipos: imprime aquilo que eu estou ensinando a vocês, come daquilo que eu estou ensinando a vocês, coloca na mente de vocês, porque vai chegar o dia que essas pessoas podem querer influenciar vocês, mas vocês têm que lembrar quem você é. Olha para o alvo. Lembra do alvo. Ainda que venha tentar colocar doutrinas em vocês que não tem nada a ver com o que eu ensinei, lembra do alvo. Se vocês lembrar do alvo, vocês vão conseguir romper e permanecer naquilo que eu vos ensinei. Vocês estão comigo? Então, quando a gente para ver essa questão aqui, a gente vamos começar a compreender algumas coisas nessa noite, eu quero compartilhar com vocês. E a gente começa a compreender, irmãos, que quando a gente entra por uma porta como essa, a gente precisa entender algo. Que algo é esse, diácono? Você começa agora a trilhar rumo a um caminho de entendimento para um alvo. É como se fosse uma flecha lançada. Ou seja, porque quando essa flecha é lançada, a primeira coisa que acontece é, ela não volta de volta. Primeira coisa, o flecheiro ele vai ter que tirar ela da aljava para colocar, para poder acertar o alvo. Mas esse flecheiro primeiro ele tem que se posicionar, ele tem que ter uma precisão para que ele consiga acertar o quê? O alvo. Só que o interessante é que essa flecha, ela não volta novamente quando ela é disparada para a sua aljava. Assim são cada um de vocês que está aqui nessa noite, irmãos. Eu creio que Jesus já tirou vocês da aljava, porque Ele sabe que tem um alvo para vocês alcançar. Mas por que, diácono, que muitas das vezes eu e você não alcançam esse alvo? Porque muitas das vezes estamos paralisados por algumas circunstâncias, ou por alguma coisa chamada medo, complexo de inferioridade. Essas coisas têm impedido muitos de conseguir alcançar o alvo nesses dias. Vocês estão aí? Então vamos lá. Então toda pessoa que ela olha para o passado, irmão, ela não consegue criar uma expectativa no futuro. Toda pessoa que ela olha para o passado, só anda olhando para o passado, ela não consegue criar uma expectativa no futuro. Olha se não é assim. Quantas pessoas, muitas das vezes, ela teve um relacionamento, e nesse relacionamento, ela não foi muito bem, ou teve uma decepção, teve uma frustração. A primeira coisa que ela vai se sentir lá atrás, é quando ela está tentando ver um relacionamento novo. Se ela não olhar para frente, se ela não olhar para o futuro, se ela não colocar no coração dela que ela tem um alvo, que alvo é esse, diácono? Viver um novo relacionamento, ter um futuro novo, focar nesse alvo, ela vai estar sempre presa lá no passado. Ela vai estar sempre armada, porque ela vai dizer, poxa, mas eu já passei por isso, eu já vi esse filme, eu não quero viver isso novamente. Por quê? Ela está presa lá no passado. E eu não falo em todos os aspectos de relacionamento. Pode ser um relacionamento de um cônjuge, pode ser um relacionamento de ovelha com pastor, pode ser um relacionamento de amigo. Quantas pessoas ela não entram em um ministério como esse? E muitas das vezes ela está presa lá atrás, naquilo que ela viveu lá atrás, naquilo que ela viveu no outro ministério, e ela não consegue compreender, de dizer assim, eu agora tenho um alvo
para prosseguir, eu tenho um alvo a atingir. E para ela conseguir atingir esse alvo, ela precisa esquecer o passado. Porque senão ela fica presa lá, irmão, e ela não consegue fluir naquilo que Deus chamou ela para viver. Vamos lá. Então a gente precisa compreender algumas coisas nessa noite. Outra coisa que eu paro para analisar aqui, que a gente aprende com essa história é: quantas pessoas, muitas das vezes, elas não estão presas pelo pecado? Mas como assim, diácono? Não que ela esteja pecando, mas muitas das vezes ela está presa pelo passado. De que forma? Pensando no passado, pensando em como ela agia, e muitas das vezes sentindo dor ou saudade. Só que a gente precisa compreender uma coisa: Jesus já tirou você de lá, do seu passado. Então, eu posso até lembrar do meu passado, porque tem coisas no meu passado que vai servir de ferramentas para eu destravar alguém, vai servir de ferramentas para eu curar alguém, mas eu não posso lembrar dele sentindo nem dor, nem saudade de quem eu era. Primeiro porque Jesus já me tirou de lá. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Outra coisa que a gente aprende também, irmão, não é só o pecado, né, que tem esse poder. O conformismo também. Quantas pessoas elas não estão conformadas, muitas das vezes, com aquilo que ela está vivendo, enquanto Jesus está dizendo: ei, tem um alvo para você chegar, tem um alvo para você atingir, mas ela está conformada com aquilo que ela vê: aqui já está bom, eu já vim para a minha igreja, eu bato meu ponto ali. Não, Jesus, ele tem algo maior para você viver, tem algo muito a mais para você conquistar. É tanto que Paulo está começando a falar aqui para esses filipenses: olha, presta atenção, porque vocês têm um alvo a cumprir. O próprio Paulo vai dizer: eu tenho um alvo. Ele vai dizer: as coisas que ficavam para trás eu não penso mais. Por quê? Paulo não se importava de quem ele era, de quem ele foi, ele sabia que ele tinha um alvo para atingir. Outra coisa que muitas das vezes prende as pessoas são as pequenas experiências. Quantas não dizem assim: irmão, eu vivi uma experiência com Deus, mas ela não cria um fogo no coração, irmão, ela não cria um fogo dentro dela para dizer assim: eu quero mais, eu quero ter sede. Ela fica presa naquilo ali que ela viveu ontem. Vocês estão compreendendo essa noite? Então vamos caminhar. Paulo, que era Paulo, irmão, antes de se tornar Paulo, era Saulo. Era um cara popular, era um homem que na sua geração se destacou. Por que se destacou? Paulo estudou, irmão, na maior escola de Gamaliel. Ele mesmo vai dizer, ele era fariseu, e fariseu estudou em uma escola chamada de Gamaliel, onde o professor era Gamaliel. E esse cara, mesmo novinho, ele se destacou, porque tudo que ele fazia com excelência. Então eu creio que Paulo lá era popular. Quando Paulo chegava naquele ambiente, as pessoas já queriam estar perto dele, queriam conversar com ele, porque ele tinha conteúdo. Ele era alguém que tudo que seu mestre ensinava, tudo que seu líder falava, ele imprimiu dentro dele. Só que ele começa a dizer que todas essas coisas para ele é considerada como passado, como esterco, porque ele queria agora atingir um alvo chamado Jesus. Vamos lá. Então, quanto não estão, muitas das vezes, preso por sentimentos, né? Quantas pessoas não estão, muitas das vezes, presas por sentimentos de culpa? E o inimigo, sabendo disso, uma das coisas que mais o inimigo prende você lá no passado é algo chamado sentimento de culpa. Por quê? Primeira coisa, Jesus já te tirou desse lugar porque ele te perdoou, sim ou não? Mas quando você começa a colocar isso no seu coração como se você não tivesse sido perdoado, a primeira coisa que o inimigo vai fazer é prender você ali, porque ele trabalha pelo sentimento. Então ele sabe que se você está naquele lugar ali, ele começa a trabalhar em você. E a primeira coisa que você vai fazer é não conseguir atingir o alvo. Que alvo é esse, diácono? Se você chegar num ambiente, seja numa sinagoga, seja na casa de alguém, a primeira coisa que você vai fazer, você não vai conseguir orar alguém, você não vai conseguir liberar uma palavra, você não vai conseguir colocar a mão em alguém para abençoar, ou muitas das vezes até para expulsar um demônio, porque a primeira coisa que ele vai te acusar: quem é você? Não porque você não já foi perdoado por Jesus, porque você mesmo não consegue se perdoar e o sentimento de culpa está aí dentro. Ou seja, você fica paralisado no passado. Aquilo que era para você estar fluindo, aquilo que Jesus te chamou para atingir um alvo, você não consegue porque você está cá atrás. Vocês estão compreendendo mais ou menos nessa noite aí? Então vamos lá. Então muitas das vezes você não consegue chegar nesse lugar, irmão, porque vai estar sempre olhando para o passado. Já viu pessoas que muitas das vezes quando ela é confrontada, brota aquele leão, mas não é aquele leão, aquele leão para dizer assim: estou cheio da unção. Não, é aquele leão de quem era o velho homem ou a velha mulher. Porque muitas das vezes a natureza ainda não foi mortificada. Até está caminhando com Jesus, até está andando no ministério. Mas muitas das vezes, quando é confrontada, quando é levada a um lugar de prensa, brota lá atrás. Ou seja, em vez de brotar alguém que Jesus está dizendo está conseguindo conquistar o alvo, está conseguindo atingir o alvo, está preso no passado. Vamos lá? Eu amo um provérbio chinês que ele vai dizer assim,
tem 3 coisas que ela não volta atrás. É uma flecha lançada, uma palavra pronunciada e uma oportunidade perdida. Vamos lá. Flecha lançada. Quantas das vezes Jesus já disse que você está pronto, Jesus está querendo te lançar, Jesus está querendo que você atinja o alvo, e muitas das vezes dentro de você, você mesmo está paralisado pelo quê? Complexo de inferioridade. Eu não consigo. Quando Jesus está dizendo, minha filha vai, meu filho vai, tem um alvo a você atingir. Aí você continua lá atrás, naquela menininha, naquele menininho quando aceitou Jesus, quando Jesus está dizendo, você já tem um tempo caminhando comigo e continua com esse complexo de inferioridade. Aí você se vê onde? Lá atrás. Outra coisa que paralisa muito, irmão, medo. Onde Jesus está dizendo, eu quero te lançar, mas seu medo não deixa. E o medo, ele é paralisador. Qualquer pessoa que sente medo e um medo que não consegue romper para atingir o alvo, ele vai paralisar. Por mais que ele queira, mas o medo paralisou ele. Em vez de ele conseguir atingir o alvo, ele está sendo preso aonde? Cá, no passado. Então, com todo amor, com todo carinho, eu queria que você olhasse para o irmão do seu lado e disse, não fique preso no passado. Não fique preso no passado, irmão. E é muito forte. Outra coisa aqui, a palavra pronunciada. Olha bem para cá. Quantas vezes a gente está num ambiente como esse? Você está num ambiente como esse. Palavra está sendo pronunciada, mas você está preso no passado. Que passado, diácono? Um passado bem recente. Talvez você brigou lá com seu cônjuge antes de você sair de casa. E em vez de você estar aqui, pegando a palavra para dizer assim, eu tenho um alvo a atingir, a sua mente está lá na briga. Ou muitas das vezes você tem uma conta para pagar. Em vez de você estar olhando para Deus no ambiente onde você está, a palavra está sendo pronunciada porque a palavra tem poder. Não só para girar uma chave na sua vida, mas para girar uma chave na vida também de quem está próximo de você. Mas em vez de você estar nesse lugar dizendo, eu tenho um alvo a atingir, você vai estar preso no passado. Vocês estão comigo? E a terceira coisa que esse provérbio diz é o quê? É uma oportunidade perdida. E quantos não têm perdido a oportunidade? Porque a primeira coisa que vai entrar no seu coração, eu não estou preparado. Se você perguntar para mim também, diácono, você está preparado? Não, eu não estou preparado. Todos os dias eu tenho que lutar contra algo chamado medo, complexo de inferioridade, o que as pessoas vão pensar, mas se eu ficar nesse lugar, eu nunca vou conseguir romper para chegar num alvo daquilo que Jesus quer que eu faça. Eu nunca vou chegar para romper, para chegar a viver um alvo daquilo que Jesus espera de mim. É como o pastor falou, os céus têm expectativa em mim e você. Mas se você não romper, você vai estar sempre preso aonde? No passado. E Paulo está dizendo, eu não aceito mais, quem não quer mais sou eu, porque Paulo está dizendo, eu tenho um alvo, eu prossigo para o alvo. Vamos lá? E uma das características, irmão, de que está preso ao passado, é que constantemente está aceitando aquilo que Deus já rejeitou. Quantas das vezes Deus está dizendo para você que você pode, que você tem, que Ele liberou sobre você através do Espírito Santo, e você está dizendo, eu não tenho, eu não consigo, eu não posso, eu tenho medo. Constantemente você está rejeitando, Deus está te falando, minha filha, eu te escolhi desde o ventre, e você, Senhor, eu não consigo, eu tenho medo, não vou, como é que eu vou fazer isso? Constantemente você já está aceitando o que Deus já rejeitou. Outra coisa que a gente vê muito, irmão, na vida do cristão, aquela amiga ou aquele seu amigo chegado, quantas das vezes Deus está dizendo, se afasta um pouco. É que Deus quer que você saia dessa pessoa? Não, como o próprio pastor falou aqui, se você é a luz, como é que essa luz vai chegar até eles? Mas muitas das vezes, aquilo que você está carregando hoje, o que você está vivendo hoje, rumo a um alvo, muitas das vezes, o ambiente que você está, ele pode influenciar você e você vai ficar preso novamente aonde? No passado. Quantas pessoas não estão presas pelo passado por causa de influência? Não, mas aquela minha amiga do peito, tudo que eu falo, tudo que a gente conta tantos segredos. Só que entenda uma coisa nessa noite, queridão. O que você carrega hoje, o que você vive hoje é totalmente diferente. E se você não entender isso, daqui a pouco você está sendo influenciado em vez de influenciar, e você fica preso no passado em vez de atingir um alvo. Vamos lá? E por que muitas das vezes as pessoas não conseguem fazer isso? Porque existem 2 teses. A primeira tese é, ela não quer perder a amizade. E a segunda tese é, quando ela se posicionar, muitas das vezes essas pessoas que olham para ela de uma forma, porque agora ela carrega algo para atingir um alvo, vai abandonar ela. E muitas das vezes ela não quer ser abandonada. Mas entenda uma coisa, quando você consegue fazer isso, irmão, por mais que essa pessoa te abandone, lá na frente, ela agora vai começar a reconhecer. Por que vai reconhecer? Porque ela está vendo que você atingiu um alvo. Aquilo que sai da sua boca, ela vai ver que você não é mais a mesma. Ela vai ver que você não está mais aquela garotinha, né, aquele garotinho lá do passado. Vocês estão aí? Mas isso só para quem tem um coração queimando, dizendo, eu quero atingir um alvo, mesmo que eu perca para Jesus. Porque aparentemente parece que a gente está perdendo. Porque, é claro, imagine um amigo nosso que a gente tem aquela confiança desde a infância. E aí agora a gente está dizendo assim, paz, eu não posso mais estar nesse lugar. Claro que é dolorido, sim ou não? Mas você vê que lá na frente, as pessoas lá começam a reconhecer pelo aquilo que você carrega. Vamos lá? Quando você tem um coração ligado ao alvo de Deus, ele se torna o teu advogado. Como assim, diácono?
até si mesmo, se essas pessoas tentarem jogar o teu nome na lama, até se elas falarem mal de você, você vê que lá na frente, Deus, Ele vai te respaldar. Por quê? O seu coração está ligado ao alvo dele. Então Ele se torna o teu advogado. Você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa estar demonstrando nada para ninguém, você só precisa continuar com o olho no alvo, dizendo que tem um alvo a atingir. E não preso mais pelo passado, pelo que te falaram, pelo que te fizeram. Vocês estão aí? Vamos lá. Então vai comigo agora para o versículo 6. O que Paulo vai dizer aí? Ele vai dizer assim, ó. Segundo o zelo, perseguidor da onde? Da igreja. E no tocante à justiça que está na lei, irrepreensível. Ou seja, Paulo estava dizendo assim, irmão, se Paulo tivesse de pegar alguém, ele pegava. Não tinha meio termo com Paulo. Porque, ou seja, era um cara irrepreensível, um cara que dissesse assim, se der essa missão para mim, eu vou cumprir. Não tinha volta para Paulo, né? Então era um cara que perseguia mesmo. Mas, olha bem para cá. Vocês acham que naquele tempo, quando Paulo aceitou a Jesus e disse assim, eu vou caminhar com esse Jesus, eu agora tenho um alvo para seguir. A maioria daquelas pessoas ali olhou para Paulo com um olhar de, nossa, que alegria, Paulo se converteu a Jesus. Você acha que sim? O próprio livro de Atos, ele vai dizer assim, que Paulo vai dizer assim, ó, quando eu comecei a caminhar, ou quando eu fui até Jerusalém, somente Pedro e Barnabé vieram me visitar. Os outros, eu só ouvia dizer, aquele que um dia perseguiu a fé, agora está pregando a nossa fé. Ou seja, as pessoas olhavam para Paulo, mas não via Paulo ainda como um apóstolo. Não via Paulo como alguém convertido. E olha bem para cá. Olha-se muitas das vezes, né, assim, quantas das vezes tem pessoas que ela foi um matador, foi um traficante, foi um ladrão, e ela teve um encontro com Jesus e disse, é isso que eu quero ver agora, eu quero atingir o alvo, eu quero viver com Cristo. E muitas das vezes as pessoas olham com um olhar de julgador. Fulano matou tanto, roubou tanto, o crentinho, agora é crente. Sim ou não? Por quê? É como o pastor falou aqui no início, só consegue ver a pessoa lá atrás, presa pelo passado, não consegue ver ela lá na frente tentando atingir um alvo. Amém? Vamos lá? Aleluia, Jesus. Mas quando você está preso ao passado, ele se torna teu juiz. Porque ele vai dizer assim, ó, eu não levo mais no tempo da ignorância. Porque você agora já sabe, você já teve experiência comigo, você já viveu algumas situações comigo. E por que você está querendo voltar a ficar preso lá no passado? Vocês estão comigo? Vamos lá? Olha comigo o versículo 12 aí. Ele vai dizer assim, ó. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o qual eu fui também alcançado por Cristo Jesus. Em outras palavras, irmão, Paulo está dizendo assim, ó, eu não me conformo mais de eu estar caminhando com Jesus e eu também não alcançar alguém. Eu não me conformo mais de ser aquele Paulo de lá de trás. Se eu tenho um alvo a atingir, eu quero fazer com que as pessoas que estejam comigo, ela também atinja esse alvo. Vocês estão aí? Ele não estava mais preocupado, irmão, só de tipo, faria pouco, meu opinião primeiro. Ele estava dizendo, um dia alguém teve que me alcançar. Um dia alguém teve que me cegar ali, para eu poder agora passar a enxergar, mas me alcançou. Então eu preciso também alcançar alguém. Mas você só consegue alcançar se você estiver com o olho no alvo. Se você estiver preso pelo passado, saiba que você não vai conseguir alcançar ninguém. Porque a primeira coisa que vai entrar dentro de você é a sua própria alma, guerreando contra você, dizendo que você não pode. Amém? Vamos lá. Deixa eu dar um exemplozinho aqui rapidinho de mim. Por isso que eu amo quando eu estou pregando, que sempre tem uma história da minha esposa para contar. É forte. Eu lembro que 2012 até 2017 eu caminhava com ela em um lugar e assim, no ministério, e lá eu só servia para lavar panela. E eu lembro que quando rolava banquete naquele ambiente lá, o Estácio dá 2 de mim, né? Se eu vacilar, você caia dentro. É maior do que é sério. Aqui as meninas fazem uma vez por mês a nossa feijoada, que é para o propósito do terreno de a gente conseguir comprar nosso próprio terreno. Só que o tacho de lá, irmão, era 2 vezes maior do que esse daí. Eu tinha até medo de lavar ele. Mas assim, quando acontecia lá o banquete, aí as meninas me ligavam, Eduardo, você está onde? Eu disse, estou na rua aqui, tem como vir aqui na igreja? Eu disse, eita glória, vai rolar um banquete lá para mim, deve ter um prato lá me esperando. Daqui a pouco eu chego aí. E aí eu ia, irmão, não tinha carro nem moto na época, tinha bicicleta, ia lá pedalando, suando, igual um cuscuz. E chegava lá animado, quando eu entrava na cozinha, as meninas, ô irmão, é porque assim, sua esposa está com o braço doendo, tem como você lavar os tachos aí? Aí eu dizia, rapaz, eita glória, tá bom, irmão. Aí eu lavava os tachos e vinha para casa. Amém? Vocês estão comigo? Vocês dão risada, mas o negócio é sério. Mas assim, aí quando 2017 para cá, Deus ele abriu um leque aqui no Novo Horizonte e a gente começou a caminhar.
E quando eu comecei a caminhar com meu pai, ele disse, vamos caminhar. E a gente começou a caminhar aí, só que algumas coisas que eu comecei a ver, pessoas aí dentro das casas, então eu comecei a olhar para um alvo, eu disse, Senhor, é isso que eu quero viver. E eu comecei a querer viver aquilo ali. Apesar que assim, irmão, quando a gente chega na igrejinha, lá não tinha uns tachos, amém? Mas lá me deram uma vassoura e disse, só tem um banheiro aí para você lavar. Vamos para a palavra. Então vamos lá. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tivesse parado para analisar ou para ficar preso por opiniões, eu não tinha chegado aqui onde eu estou hoje, pregando para pastores, pregando para vocês, pregando para você que está nos assistindo. Por quê? Eu teria ficado com o meu complexo de inferioridade, dizendo, não, eu só sirvo mesmo para lavar panela. E quantas pessoas não estão presas por causa de opinião? Porque se a gente parar para analisar, será que as pessoas que gostam de você, vai dizer assim, quando você diz assim, nossa, Deus está me chamando para uma área. Aí vai dizer logo, você, irmão, você mal sabe falar, você mal sabe pregar, você mal sabe orar, logo você. E se você colocar essa verdade no seu coração, irmão, você vai ficar preso no passado. Você não vai conseguir atingir um alvo que Jesus quer que você atinja. Então, será que nessa noite, vocês não estão presos por palavras ou por opiniões? Uma noite que você precisa sair daqui, compreendendo quem é você nessa noite. Será que você está rumo a atingir um alvo? Ou será que você está preso no passado por causa de palavras, de opiniões de pessoas, ou quem sabe até da sua própria alma? Vamos lá? Vai comigo para o versículo 14. Paulo vai dizer assim, ó, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Então a parte A, Paulo vai dizer assim, ó, eu tenho um alvo a atingir. Né? Paulo não está preso por opiniões, ele não está preso por aquilo que as pessoas achavam dele ao falar dele. Ele estava não estava nem aí. Ele estava dizendo, rapaz, eu sei quem eu era, eu sei o que eu já fiz, eu sei o que eu já vivi, eu preciso seguir em Jesus, eu preciso atingir esse alvo. Vocês estão comigo? Então vamos lá, irmão. Muitas das vezes as pessoas ficam presas por opiniões da própria alma. Por quê, diácono? De tanto ela ouvir as pessoas dizer que ela não é capaz, que ela não consegue, isso se torna uma verdade dentro dela, que agora ela diz, realmente, eu tenho que viver isso aqui. Mas não é verdade. Então, nessa noite, se você está aqui nesse ambiente, você precisa compreender quem é você e que alvo você quer atingir nesses dias. Sabe por quê? Porque quando Timóteo entrou na crise, Paulo começa a escrever para ele, Paulo diz assim, ó, lembra da tua fé, lembra daquilo que eu coloquei através de você, que eu liberei através de você com imposição de mãos. Porque esse Timóteo estava entrando numa crise ali por causa das pessoas que estavam em volta dele, dando opiniões. Ele estava se achando que era novinho demais para pregar naquela igreja gigante. E Paulo disse, cara, olha para dentro de você, olha o que você carrega, olha o que eu já liberei sobre você. Vocês estão comigo? Então, querido, nessa noite, você precisa entender uma coisa. Você tem que esquecer, muitas das vezes, opiniões e o seu passado. Para de olhar opiniões dos outros que muitas das vezes não estão nem vivendo aquilo que você vive. Vamos lá, quantas das vezes tem marido olhando a opinião da mulher ou mulher olhando a opinião do marido? Não que, quando eu estou falando nessa questão, estou falando de questão de reino. Vocês estão comigo? Não que o esposo ou a esposa não possam dar uma opinião ou outra, estou falando de questão de reino. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas das vezes, irmão, que sua esposa não está vivendo o que você vive, ou vice-versa, e muitas das vezes você tem dado crédito a isso aí. O resultado disso aí é que você pode ficar preso novamente lá no passado. Se você não compreender quem você é, para você atingir um alvo. Vamos lá? Então vamos lá. Talvez você diga, diácono, mas eu não sirvo para isso, eu não consigo, eu não dou fruto. Você só não vai dar fruto se você não estiver olhando para o alvo. Então pare de olhar para o passado e foca no alvo. Vai comigo aí para o versículo 20. Paulo vai dizer aí, ó. Versículo 20 ele diz assim, ó, mas a nossa cidade está onde? No céu, de onde também esperamos o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Pronto, olha bem para cá, querido. Diante de tudo isso aqui, eu quero dizer para vocês que estão aqui nessa noite, que existe um alvo para você atingir. Mas talvez você diga assim, diácono, mas eu não consigo. Olha para o alvo. Talvez você diga, só de eu lembrar da situação me causa dor. O que você carrega, irmão, é muito mais forte do que isso. Só que você precisa reconhecer e entender quem você é. Você não pode ficar lá preso no passado por causa de dor, por causa muitas das vezes de
pressão de pessoas que nem estão vivendo o que você está vivendo. Você tem que olhar para dentro de você. Porque nessa noite, se você estiver em Salmos 40, eu te aconselho você também levar Mateus 6,6 e perguntar ao Espírito Santo, quem é você lá? Porque ele vai te revelar. Não é nada disso que muitas vezes as pessoas têm falado de você. Estão aí? Então você precisa sair daqui dessa noite entendendo quem você é, dizendo, eu não aceito mais estar preso lá no passado, porque eu tenho um alvo para atingir. Então nessa noite, eu quero dizer para vocês que Deus, Ele tem um vinho novo para derramar em cada um que se encontra aqui nessa noite. Mas para esse vinho ser derramado, para que isso aconteça, você não pode mais estar preso no passado. Ou você está olhando para o alvo, ou não tem como. Porque Jesus vai dizer assim, ó, porventura vai ter como derramar um vinho novo, se você ainda é um odre velho. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, ó, como eu vou derramar algo grande em você, aquilo que você vai ser uma ferramenta para você atingir esse alvo, se você ainda se considera como um velho homem, como uma velha mulher. Ou seja, cheio de medo, cheio de traumas, cheio de complexo de inferioridade, olhando mais a opinião das pessoas do que aquilo que eu falo a teu respeito. Não tem como. Estão comigo? Então, em mesmo em Filipenses, eu queria que vocês abrissem aí no capítulo 1, versículo 6. Ele vai dizer assim, ó, sendo confiante nisto mesmo, porque aquele que começou uma boa obra em vós, realizará até o dia de Cristo Jesus. Então, querido, como eu disse, é uma palavra bem breve, mas o mesmo que começou uma obra em mim e em você, ele é fiel para cumprir. Mas como é que eu consigo atingir o alvo, diácono? Não ficando mais preso no passado. Ou eu olho para dentro de mim e digo, dê o que der, eu vou romper isso aí, ou você vai continuar sempre preso no passado, sempre se vendo lá atrás. Mas Jesus já te tirou de lá. Isso cabe a mim e a você nessa noite. Cabe a você dizer assim, eu tomo posse e não me quero mais, não aceito mais eu estar preso no passado. Porque Jesus já me tirou de lá. Amém? Então essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer nessa noite não fique preso no passado. Não tem como, nesse dia, como o pastor falou, vai ser dias de perseguição, vai ser dias de luta que a igreja vai passar, mas se a igreja não compreender quem ela é, irmão, vira e mexe, você vai estar preso no passado. Você vai estar se sentindo aquele menininho que quando vem as situações, prefere se esconder do que dizer, Senhor, eu tenho um alvo a cumprir. Amém? Então, que Deus possa multiplicar essa palavra em 30,